Bom dia, meus queridos alunos, não, estudantes. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, que todos estejam bem. E essa é a minha primeira aula aqui no WhatsApp, né? Então, vamos ver no que vai dar, né? Então, assim, nós vamos falar hoje sobre o período helenístico. Então, a palavra helenística, ela deriva de helenismo. Esse termo ele corresponde ao período que vai desde Alexandre Magno, o grande responsável por estender a influência grega desde o Egito até a Índia, certo? Então, a filosofia helenística corresponde a um desenvolvimento natural do movimento intelectual que aconteceu e defrontou-se muitas vezes com temas pré-socráticos. Qual foi o período helenístico? Foi um movimento filosófico. Então, existiam muitos filósofos, assim, eram pensadores, né? Pensadores, gostavam de conversar. Foi um movimento intelectual. Defrontou-se muitas vezes com os pré-socráticos, né? Como nós já vimos, né, quem foram os pré-socráticos. Isso você viu no primeiro ano, chamados filósofos da natureza. A discussão era mais cosmológica, via as coisas do mundo, as coisas externas. Foi com Sócrates que mudou tudo. Sócrates mudou tudo. Os pré-socráticos, eles viam o cosmo, a natureza. Depois de Sócrates, a filosofia passou a pensar o ser humano dentro do ser humano. Pensar o ser humano. O que eu vim fazer nesse mundo? Quem sou eu? Essas coisas tudinho. Essa filosofia helenística, ela é profunda. Porque passou a perceber isso, né? Essa questão do humano. Essa experiência com os outros povos também permitiu desempenhar um certo papel assim, dentro desse desenvolvimento da noção do cosmopolitismo, né? Isso, que é a ideia do homem, do cidadão do mundo. Então, gente, é muito interessante isso, porque nesse período helenístico surgiu muitas ideias filosóficas. Nossa, surgiu o epicurismo, surgiu os cínicos, então surgiu nessa época devido a eles ficarem conversando, e o interessante, gente, é assim, que um filósofo, que nem Sócrates, né? Sócrates, quando estava falando, aí de repente um bocado de gente queria ouvir Sócrates, né? Um bocado de gente. E isso surgiu o quê? Surgia que discípulos. Então, a partir daí, uma aqui, outra acolá, filósofo, começou a formar as suas escolas. Escolas epicuristas, que vem de Epicuro, o cinismo. As escolas helenísticas, ela têm em comum, que surgiram, né, no período helenístico, né, eles tinham uma atividade em comum, que era a atividade filosófica, né, como o amor, a investigação da sabedoria. As pessoas queriam investigar a vida, o modo de ser, o modo de viver, a busca pela felicidade. Então, cada um pensava de um jeito, cada escola pensava de um jeito. Quando eu falo de escolas helenísticas, não estou falando de escolas que nem assim, a escola Pré-Bem, a escola Sujeito Pacheco. Não, não era isso. A escola era um filósofo que tinha um pensamento filosófico que
ele passava e ia ensinar para as pessoas. Isso aí chamava de escolas filosóficas, né? Então, elas não se diferenciavam muito, né, na escolha da forma, né, de ensinar. Todas essas escolas definiam a sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma. Devido a isso, né, nesse sentido, a filosofia ela é terapêutica, né, ela é terapêutica dentro do ensino. Terapêutica como, professora? É psicologia? Não, não é. Por quê? Veja, por que ele diz que é terapêutico? Porque quando pensa assim, sobre a felicidade, né, como nós já tivemos falando sobre isso no segundo ano, né, a gente passa a aprender como se busca a felicidade, a gente se coloca no mundo de forma mais leve. Então, isso é terapêutico, entendeu? Por que a filosofia é terapêutica? É por causa desses cuidados de conduzir o ser humano para um caminho mais, como é que eu posso dizer? Mais feliz, não no sentido de satisfação, porque você tem as coisas, não, mas é no sentido de você se sentir completo, se sentir o mais humano, né? Se superar enquanto ser humano. A escola helenista, ou as escolas que existiam, né? Elas defendiam a sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma, e nesse sentido a filosofia ela é terapêutica dos cuidados, né? Das angústias, da miséria humana, certo? Das questões morais, das questões éticas. Então, todas as escolas helenistas, elas trazem uma certa herança de quem? De Sócrates, né? Que herança é essa, professora? A herança de admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia e no mal. Então, por questão na ignorância, o mal não está nas coisas, mas no juízo de valores que os homens atribuem a elas. Por quê? Porque eles não compreendem, certo? Não compreendem que os juízos de valores são atribuídos aos seres humanos e que os seres humanos eles podem apreender, eles podem conviver com uma vida mais coerente, mais ética. Mas alguns seres humanos gostam de viver dentro desse não conhecimento dessas coisas. Isso chama-se ignorância. O que é ignorância? É não querer saber sobre moralidade, é não querer saber sobre a vida ética, é não querer saber sobre a obediência civil, essas coisas todas. Não querer, em outras palavras, é não querer estudar. Então, existe então uma exigência. Qual a exigência? Que os homens cuidem de mudar radicalmente seus juízos de valores, seu modo de pensar, seu modo de ser. Mas, professora, como é que eu vou mudar isso? O que são juízos de valores, professora? Simples. São juízos de valores. Você chega na sua casa, por exemplo, né? Você tá baita de um cansado. Aí você chega na sua casa e vê tudo bagunçado. E aí sua pobre mãe diz: ô filho, por favor, você poderia me ajudar? Aí, se você não tem juízo de valores, você diz assim: eu não vou fazer nada. Eu tô cansado. Eu não vou fazer. Aí começa a falar. Começa, né? Mas aí, se você tem juízo de valores, o que que acontece? Você pensa, gente. Gente, pense. Aí você diz: poxa,
Minha mãe já está de idade, já está mais cansada que eu. Então eu tô cansada também, mas vou ajudar minha mãe. Minha mãe fez tudo. Minha mãe é só uma, né? Como diz o popular. Minha mãe é só uma. Minha mãe cuidou de mim, então deixa eu cuidar dela. Assim, diga, mãe, o que é que eu posso fazer por você? Diz, meu filho, me ajuda aqui. Aí você vai lá e ajuda, depois descansa. São juízos de valores, né? Colocar o amor, colocar a sabedoria, né? Na sua vida, de forma prática, né? Então, mudar radicalmente seus juízos de valores, seu modo de pensar, né? Seu modo de pensar. Se antes você pensava só em você, hoje você não vai mais pensar só em você. Você vai pensar no outro, né? Você vai pensar nos seus amigos, né? E na sua forma de ser. Se você for um cara chato, você diz, rapaz, vou deixar de ser chato. Não vou mais aperrear ninguém, não. Aí você muda. Então, isso só é possível mediante a paz interior. Vocês lembram que no começo eu disse que a filosofia terapêutica, pois é, gente, busquem a paz interior. Senhora, como é que se medita? Gente, meditar não é orar. A diferença entre meditação e oração é porque a meditação, ela busca o que tem dentro de você e você fala para você, né? Você está num momento assim, calmo, tranquilo, música bem levezinha, ou então aí você ouvindo só uma musiquinha lenta, só piano, aí você começa a pensar sobre sua vida, pensar sobre seu jeito, mas eu preciso mudar. Então, meditar, gente, é você falar para você. Orar é você falar para Deus. Você fala, Deus, oh meu Deus. Aí começa a falar para Deus. Você vê a visão, vê as coisas que estão acontecendo fora e tudo, né? Isso é oração. A gente fica filosofando, e a gente vai se aperfeiçoando nessa coisa terapêutica do ser, né? E um dia a gente vai saber quem a gente é. Um dia. Professora, e a senhora não sabe quem a senhora é, não? Não, eu estou sabendo quem eu sou enquanto eu penso o que sou.